Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate 1-1 entre Bragantino e Flamengo. Jogo bem polêmico, né? Jogo bem disputado. Qualquer equipe poderia ter vencido esse jogo. É, Enfim, vou fazer a análise aqui desse jogo nesse vídeo. Antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, só queria pedir para se você por um acaso gostar do vídeo, não se esquecer de se inscrever no canal, porque a maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos do canal, assim como em quase todos os outros, não são inscritos, tá? Então fica aí o aviso. E ao final do vídeo, se você gostar, deixa o seu like. Se você por um acaso não gostar, deixa o dislike e comenta o que você não gostou. Enfim, primeiro vamos falar como é que foram os gols da partida, né? O primeiro gol da partida foi marcado pelo Pedro Henrique, zagueiro contratado recentemente, né? Veio do Atlético Paranaense. Contratação espetacular, zagueiro que tinha uma liderança importante, há uns 2, 3 anos atrás era titular absoluto do Atlético Paranaense, perdeu um pouquinho de espaço, chega para o Bragantino e vai ser titular absoluto nesse time do Bragantino, pode ter certeza. E, enfim, o gol dele sai minutos depois da anulação da expulsão do Luan Cândido, que é um dos lances mais polêmicos do jogo, né? Teve dois lances polêmicos que eu vou desenrolar aqui, analisar ao longo do vídeo. Foi essa anulação da expulsão do Luan Cândido e o pênalti não marcado no Luiz Araújo. Mas eu vou, quando chegar no Flamengo, eu destaco melhor essas partes. Primeiro analisar os do Bragantino, né? Enfim, e o gol do Flamengo sai dos pés do Bruno Henrique, depois de um lançamento espetacular do De La Cruz, que jogou muito. O Bruno Henrique sai cara a cara, finaliza debaixo das pernas do Cleiton e faz o 1-1. Então, primeiro, os destaques do Bragantino. Já queria destacar o Cleiton, tomou esse gol do Bruno Henrique, mas foi um dos melhores da partida. A defesa que ele fez no cabeceio do Bruno Henrique, no contrapé dele, forte, rasante, cabeceou para o chão, ele pula e defende, é um negócio de maluco. Talvez a defesa mais bonita do campeonato até agora, não sei. Talvez tenha outras, mas tá no top 10 com certeza. Defesa dificílima e o Cleiton contra o Flamengo é impressionante, cara. Ele vira um monstro. Porque é um goleiro que, assim, é muito irregular. É um goleiro que, ao mesmo tempo que faz milagres, tem frangos bizonhos. Mas contra o Flamengo é incrível. Ele vira um monstro e pega muito. E foi um dos melhores da partida. Eu achei o Natan meio sumido. Achei o Pedro Henrique muito bem, tá? Só queria destacar que essa linha do Bragantino deu errado duas vezes, tá? Principalmente em dois grandes lances assim. Essa linha alta do Bragantino. A primeira foi a expulsão do Luan Cândido, que deu sorte que o VAR viu o enrosco do De La Cruz com o Pedro Henrique, né? Daqui a pouco eu dou minha opinião. E depois a chance no segundo tempo que o De La Cruz sai cara a cara, atrás do meio de campo, basicamente. Atravessa o campo inteiro sozinho e finaliza no travessão. Ali era uma grande chance que ele deveria ter feito o gol. E foram nesses dois momentos que essa linha de defesa do Bragantino estava tão alta que sobrou no um contra um, basicamente, o goleiro e um jogador do Flamengo. No primeiro lance terminou na expulsão do Luan Cândido, que depois foi anulado, e na outra o De La Cruz finalizou na trave. Então tem esses pontos que o Bragantino precisa melhorar nessa linha de impedimento. Mas o Pedro Henrique muito bem. Esse Eduardo Santos eu não conhecia, mas é bom jogador. O Luan Cândido mais ou menos. Eu gosto muito do Eric Ramírez. Gosto muito dele, desde a época do Bahia, quando ele foi pro Basel da Suíça. O Bragantino fez a contratação dele, espetacular. Na teoria, o único volante desse time do Bragantino. E olha que ele nem é volante, tá? Porque ele é um meio-campista. E não à toa ele meteu uma finalização absurda no travessão. Isso é um golaço. É muito bom jogador, tá? Se eu não me engano, na época do Bahia, ele era basicamente com camisa 10, inclusive, ou um segundo volante. Mas não é um cara de ser tipo um Pulgar, como é no Flamengo. O Bragantino não tem esse jogador. E ainda improvisou o Juninho Capixaba no meio de campo e foi muito bem, tá? Desarmou bem, produziu boas jogadas. É uma boa invenção porque é um lateral muito ofensivo, então ele tem qualidade para fazer esse meio de campo. E no elenco já tem o Luan Cândido, que é um cara que ataca bem, defende bem também. Então, acho uma ideia bacana usar o Juninho no meio de campo. O Mosqueira é muito forte, é muito rápido, não conseguiu fazer tudo o que poderia no jogo, mas produziu uma jogadinha ou outra.
O Vitinho também produziu uma jogadinha ou outra, mas nada demais também. O Sacha achei sumido, achei abaixo nesse jogo. E o Gustavinho também achei um pouquinho sumido. Entrou o Jadson no lugar do Juninho Capixaba, né? Entrou o Lucas Evangelista no meio. O Lincoln, cara, o Lincoln era do Grêmio. Eu torço pro Grêmio, então vou lembrar bem. Lá pra 2016, ele surgiu no Grêmio, fez um dos gols mais importantes do ano. Foi 2016? Eu acho que foi 2016. 2015, aliás, eu acho que foi. 2015. Que 16 o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Acho que foi 2015. Que ele entra contra o São Lourenço. O cara tinha 16 anos na época. E faz o gol nos minutos finais pro Grêmio pra empatar o jogo. Um jogo, assim, que o Marcelo Groi fez uma das melhores atuações de um goleiro com a camisa do Grêmio. Enfim, e ali o Lincoln, já muito novo, se destacava. Acabou que no Grêmio ele não vingou tudo que se esperava, aí foi pro Santa Clara, jogou no América Mineiro, se destacou no Santa Clara, né? Aí foi pro Fenerbahçe, e aí o Bragantino conseguiu trazer ele. Eu achei que ele ia se destacar mais, mas no Bragantino, bom, eu tava dando agonia de ver ele jogando, porque vários momentos ele podia finalizar e não chutava. E aí quando ele chutava, dava pra ver que era porque realmente a torcida já tava pegando no pé. E, enfim, falta a ambição dele de querer fazer gol. E para um camisa 10, um meio-campista, tem que ter isso. E às vezes parece que ele tem medo de chutar, prefere fazer o básico, dar um passezinho, ao invés de arriscar uma finalização, arriscar a tentativa do gol. Só ele poderia ter chutado umas 4 ou 5 vezes e eu acho que ele deu o quê? No máximo um ou dois chutes em jogadas que eram claríssimas, aberto para ele finalizar e ele não chutava. O Elinho entrou mal também, tá? O Lincoln e o Elinho, o Bragantino ia se basear no contra-ataque, tá? E foi isso que fez, porém, acabou dando muito azar. O Caixinha colocou o Elinho errou tudo. Só teve um corta-luz que ele fez interessante pra cima do Vinha, se eu não me engano. E depois nem terminou em lance perigoso. O Lincoln entrou muito mal, não conseguiram municiar os atacantes. E o Vitinho ainda sentiu cãibra e estava morto. Então, a linha de ataque inteira não conseguiu produzir os contra-ataques que o Bragantino esperava. E aí o Flamengo foi amassando e o empate virou inevitável, né? E ainda entrou o Borbas, que não conseguiu fazer muita coisa. Agora, destaques do Flamengo. Cara, o Flamengo tá muito bem servido de zagueiro, tá? Léo Pereira, Léo Ortiz e ainda o Fabrício Bruno no banco. Os três são jogadores nível seleção brasileira. Os três, tá? Enfim, tá muito bem servido de zagueiro. De lateral esquerdo também, tanto Ayrton Lucas quanto o Matias Vinha, um de seleção brasileira e outro de seleção uruguaia. Muito bem servido. E eu acho que o Ayrton deu muito azar, porque ele mantém alto nível sempre, porém o Vinha tá tendo uma minutagem muito alta e acaba pegando esse espaço do Ayrton. Então, por exemplo, o Ayrton tinha acabado de fazer uma jogadaça no jogo e é substituído pela entrada do Vinha. E é complicado, né? O cara precisa ter minutagem, porque é alto nível também, mas o Ayrton também não merece perder esses minutos que ele vem perdendo. É complicado. Esse é um dos problemas de ter um baita elenco, né? Você tira um jogador de seleção brasileira para colocar um jogador de seleção uruguaia. E aí é complicado, não dá pra deixar um no banco e não dá pra deixar outro o tempo inteiro de titular. Aí é. Enfim, aí vai do Tite gerenciar isso da melhor forma possível. Achei um erro, e com o Igor Jesus, e aqui vale destacar, o Flamengo foi muito retrancado, velho. E aí o Tite já corrigiu isso logo com o quê? 40 do primeiro tempo? 30, alguma coisa assim. Enfim, Igor Jesus, Alan, Gerson e De La Cruz, pra que quatro meio-campistas, velho? Tipo assim, vai com Alan, Gerson, De La Cruz, tira o Igor Jesus e vai com o Luiz Araújo, que foi o que ele fez minutos depois. Eu não entendi o motivo de usar o Igor Jesus, ou se fosse usar ele, não usava o Alan ou o Gerson, mas não pode. E aí sairia o Alan, inevitavelmente, porque o Gerson é um jogador mais ofensivo. Mas enfim, corrigiu isso logo no uns 30, foi um pouquinho depois do gol do Bragantino, né? Que o Luiz Araújo já entrou aberto pela direita. Mas enfim, o Igor Jesus não fez muita coisa, o Alan também não fez muita coisa. O De La Cruz, cara, eu já vou avisar aqui, pra mim foi o craque da partida, o De La Cruz, tá? Jogou demais. O gol do Bruno Henrique só saiu graças ao baita lançamento do De La Cruz. Deu finalização no travessão, bons passes, bons dribles, boas finalizações. Só a do travessão que era pra ele ter feito o gol, né? Mas, enfim. Mas jogou demais.
O Gerson achei abaixo. O Bruno Henrique jogou bem, produziu boas jogadas. E o Pedro, cara, não sei, velho. Produziu boas finalizações, mas eu achei ele meio discreto também. Entrou o Luiz Araújo pela direita, o Vinha pela esquerda e o Lohan também. Enfim. Ah, eu tenho que falar dos lances polêmicos, né? Primeiro da anulação do Luan Cândido. Eu acho que, assim, mostrou só a câmera de muito longe. E pro Pedro Henrique ter caído ali, ele não ia largar a jogada de propósito. Seguindo a lógica, seria falta, né? Mas não teve uma câmera assim muito perto para ver se teve o contato, então é difícil falar. Mas pela circunstância da jogada, o cara não ia se jogar ali do nada. Então eu acho que deve ter sido falta mesmo no Pedro Henrique na origem, e aí, consequentemente, a anulação do vermelho foi bem feita, tá? Mas é aquilo, não tem uma câmera muito perto para ver se tem contato ou não. De longe, não dá para você falar não teve contato e não dá para você afirmar 100% que teve contato para derrubar o Pedro Henrique. O fato é, o Pedro Henrique já estava correndo meio torto, qualquer toquezinho ia derrubar ele. E esse toquezinho é falta. Então, não dá para afirmar 100% se teve ou não. Teria que ter uma câmera mais perto para mostrar se teve ou não. Mas naquela circunstância ali, pareceu ser falta. Eu não acho que ele iria se jogar ali do nada. E se teve um mínimo contato, já derrubaria ele ali. Porque, nem eu falei, estava correndo meio desequilibrado. E aí, consequentemente, na minha visão, a anulação do vermelho foi feita corretamente. E aí, o pênalti do Luiz Araújo, justamente do Vitinho, que nem eu falei, e ele estava sentindo cãibra. O Caixinha mandou mal em não ter tirado o Vitinho. Ponta, manter ele cansado, ajudando na recomposição, sem energia para puxar contra-ataque. Tava na cara que ele ia fazer besteira, ou de parar de produzir jogada no ataque, ou de fazer besteira que nem ele fez na defesa. E ali ele puxou o Luiz Araújo não ia tocar na bola, até porque a jogada terminou em um cabeceio, acho que do Bruno Henrique, né? É, mas enfim, o Vitinho foi burro, né? Essa que é a verdade. Eu acho que foi pênalti. Tinha que mostrar com a câmera mais perto para ver se o puxão foi claro ou não, ou ele pode ter simulado também, mas eu acho que teve o puxão. Enfim, e aí vai da interpretação, porque eu acho que foi pênalti pelo puxão, mas também ao mesmo tempo o Luiz Araújo não iria tocar na bola. Então, é complicado, cara. Essas leis é complicado. Essas regras tinha que ficar muito nítido, cara. Tipo, alguém da arbitragem vir falar, isso daqui é pênalti, isso daqui não é, isso daqui não é, acabou. Só que é muito interpretativo, velho. E aí abre brecha para os árbitros errar ou acertar e a gente nem saber se ele errou ou acertou. Mas enfim. Talvez tenha sido pênalti no Luiz Araújo. E eu acho que foi, tá? E do Luan Cândido eu acho que foi bem anulado. Não acho que o Pedro Henrique iria pular ali no meio do campo do nada. Então eu acho que deve ter tido contato mesmo. Mas pra vir todo esse escândalo do Flamengo, vir falar, vamos ter que começar a falar que é roubo e tal. Senão... Porra, pelo amor de Deus. 2, 3 jogos em sequência. E olhe lá, porque eu tô sendo bondoso. Porque não foi falta no Fabrício Bruno naquele jogo contra o Botafogo. Ele se jogou claramente. O Diego Hernandes tem metade do tamanho dele. E ele se jogou de uma forma bizarra ali. E aí agora, talvez o lance do Luiz Araújo foi pênalti. E o do Luan Cândido, na minha visão, bem anulado. E quer vir falar de roubo, justo o Flamengo. Entendeu? Tipo, o Flamengo, velho. É tipo o Corinthians falar que tá sendo prejudicado. É um negócio bizarro. Eu não consigo entender essas equipes. É tipo, porra, foi ajudado anos e anos ao longo da história inteira. Vem um joguinho, 2 joguinhos com lances polêmicos, que não dá nem pra falar que é 100% de certeza, e quer vir falar que é roubo. Ah, meu Deus, velho. Às vezes falta vergonha na cara também, né? Ter um pouquinho de noção, enfim. Mas fazer o quê? Tá no direito deles reclamar, né? Assim como eu torço pro Grêmio. O Grêmio também foi prejudicado várias vezes. Não ganhou o Brasileirão do ano passado em um pênalti escandaloso do Yuri Alberto. E, enfim. Esse ano já contra o Vasco também. Enfim. Enfim, finalizações do Bragantino 18 sendo 3 a gol, 19 do Flamengo sendo 6 a gol, posse de bola um pouquinho a mais pro Flamengo, faltas 17 do Bragantino tendo 2 amarelos, 10 do Flamengo tendo 2 amarelos, escanteios 8 do Bragantino, 4 do Flamengo. Com esse resultado, o Bragantino na terceira colocação com 9 pontos e o Flamengo na quarta com 8 pontos. O Flamengo tá no G4,
com 8 pontos e a torcida pedindo demissão do Tite. Assim, é difícil de entender. E aí, tipo assim, vai demitir o Tite, beleza. Vai contratar quem? Porra, você tá com um cara que era o treinador da seleção brasileira há menos de um ano atrás. Pra querer contratar quem, velho? Tiver em mente, demitir o Tite, a gente vai trazer o José Mourinho. Ah, vai trazer um cara que tá certeza que ele vem. E um cara de alto nível. Beleza. Agora, se for pra demitir o Tite pra trazer um pior, não faz sentido, né? Então, pô, a torcida do Flamengo que pede a demissão do Tite tinha que pelo menos pensar em quem que vai contratar se for demitir o Tite. Porque demitir por demitir é burrice. Você tem que ter em mente o cara que você vai contratar. E é por isso que tanto time se lasca. Tipo o Vasco. Como é que demite o Ramon Dias 20 minutos depois de perder pro Criciúma? Até agora não achou o técnico. Entendeu? Pra se demitir um cara, você tem que ter em mente quem você vai contratar. E aí tem que fazer isso com cabeça fria, pensando tudo certinho. Então, porra, por isso que o Vasco é desse jeito. Como é que demite o cara 20 minutos depois de um jogo? Tudo bem que 4-0 pro Criciúma é de lascar também, né? Mas, pô, não dá pra fazer as coisas na emoção assim, não. Então, analisando o Bragantino no Brasileiro. Empatou com o Flamengo em casa, resultado bom. Enfrentou a melhor equipe do Brasil no papel. E que nem eu falei, pra mim o craque da partida foi o De La Cruz, tá? Enfim. Empatou com o Fortaleza fora, bom resultado. Ganhou do Corinthians em casa, bom resultado. Ganhou do Vasco em casa, bom resultado. Empatou fora com o Fluminense, bom resultado. Bragantino invicto no Brasileirão até agora. 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, sendo que esses 3 empates, um foi contra um Flamengo, que é a melhor equipe do Brasil, outro contra um Fortaleza fora de casa, que é sempre muito forte, e outra contra o Fluminense no Maracanã, atual campeão da Libertadores, na estreia do Brasileiro. Então, 5 resultados muito bons do Bragantino. Fosse para talvez alcançar uns pontinhos a mais, só esse do Flamengo mesmo. E talvez segurasse o 2-1 contra o Fluminense, mas que estava muito mais perto do Fluminense vencer do que o Bragantino. Porém, foi efetivo nas chances que teve, chegou a fazer 2-1 e tomou um empate no Lima. Mas poderia talvez segurar o 2-1 ali e segurar o 1-0 aqui. Seriam 4 pontos a mais, estaria com 13. Seria uma campanha espetacular. Mas enfim, é uma campanha muito boa até agora do Bragantino. Agora analisando o Flamengo. Empatou com o Bragantino fora em um jogo que estava perdendo por 1-0. É um resultado bom. Que talvez poderia ter vencido porque é mais time. Mas é um resultado bom, fora de casa e tal. Bom não, resultado ok. Pela cobrança que tem em cima do Flamengo. Resultado ok. 2-0 perdeu em casa pro Botafogo, resultado ruim, por ser clássico. 0-0 com o Palmeiras, isso que poupou o Pedro e o Arrascaeta, jogando contra o Palmeiras 100% lá no Allianz Parque, resultado bom. Ganhou do Flamengo, do São Paulo, resultado bom. E ganhou fora do Atlético Goianiense, resultado bom também. Então, ó, resultado bom, resultado bom, resultado bom, um resultado ruim, resultado ok. Só tem um resultado ruim, velho, que é essa derrota pro Botafogo. O resto tudo não tem nada demais. Eu não entendo toda essa cobrança em cima do Tite, velho. Eu sei que o Flamengo tem um elenco absurdo, e aí eles querem, a torcida quer ver um futebol espetacular. Só que futebol é resultado, entendeu? Então o Flamengo só tem uma derrota até agora, e foi uma derrota em um clássico, pra uma equipe que investiu pra caramba. É... Uma equipe que tá com um treinador novo, tá bem. Não à toa o Botafogo já teve os jogos desse sábado inteiro. O Botafogo com um jogo a menos continua líder do campeonato. É porque vem muito bem e ano passado por pouco não foi campeão do Brasileiro. Então às vezes o torcedor do Flamengo tem que parar de pensar que só o Flamengo existe e analisar que existem outras equipes que investem e que são fortes também. Então, enfim, resultados que dava pra melhorar. Cara, a real é que o Botafogo foi melhor o jogo inteiro. Então não vou nem pontuar isso daí. Talvez desse pra ganhar do Bragantino. E é isso. E do Palmeiras foi um jogo bem equilibrado. Talvez esse do Bragantino, 2 pontinhos a mais, estaria com 10. Com 10 pontos, o torcedor do Flamengo não ia estar satisfeito de qualquer forma. Mas analisando os jogos, os cenários que dava pra um pouquinho mais de efetividade, um pouquinho mais de sorte, esse contra o Bragantino, tá? Iria pra 10. E sendo muito otimista, ganhar de 1-0 do Palmeiras, iria para 13, mas de qualquer forma empatar com o Palmeiras no Allianz é um excelente resultado. Então, o único jogo que talvez desse para ganhar desses daqui, pelo que foi o jogo,
foi o Bragantino, tá? Porque produziu bem mais do que o Bragantino. Depois que o Bragantino foi fazendo as mudanças, o time piorou e o Flamengo melhorou com o De La Cruz jogando muito, o Bruno Henrique jogando muito. Enfim, mas no geral é isso. Não tem muito mais o que falar, não. Ahn, E é isso, o craque da partida então pra mim é o De La Cruz e é isso. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e quem saiu mais satisfeito com esse empate, o Bragantino ou o Flamengo. Eu acredito que o Bragantino, tá? Por mais que estivesse vencendo por 1-0, o Flamengo chegou a empatar só com 34 do segundo tempo, mas o Flamengo produziu pra talvez até virar esse jogo, tá? Mas enfim, foi um jogo bem aberto que o Bragantino também poderia ter vencido, meteu bola na trave, o Flamengo a mesma coisa, meteu bola na trave. Enfim, foi um jogaço. É isso. Só sugestão de outro vídeo, Fluminense e Galo, eu fiz a análise. Eu não vou deixar no card aqui não, mas é só acessar do canal, foi o último vídeo postado. Vou deixar aqui no card em cima as últimas análises de jogos do Bragantino e do Flamengo aqui no canal, tá ok? E é isso, fica como sugestão também o canal JP21 Grêmio, que é o meu time. Então não adianta nem falar, ai que clubista, ele torce pro Vasco, por isso que tá falando mal do Flamengo. Ai que clubista, ele torce pro, sei lá, qual que é o rival do Bragantino? Sei lá, velho. Ah, ele torce pro Santos, por isso que ele tá falando mal do Bragantino, sei lá. Enfim, eu torço pro Grêmio, não adianta nem falar que é clubismo. Então, fica como sugestão o meu outro canal lá em cima. E o Berg Tips também, que é o canal de apostas. Esse final de semana eu não tô trazendo as apostas, descansar, né? Ninguém é de ferro. Mas durante a semana eu sempre trago, tá? Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.